Amém? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, amém? Amém. Mateus capítulo 7, quero ler com você dos versículos 24 até o versículo 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Primeiro, rápido, Jesus está concluindo o que nós chamamos de Sermão do Monte. Então entenda, essa aqui não é toda a palavra de Jesus, é a conclusão do sermão de Jesus. Então, para você entender o que Jesus está falando aqui, nos versículos 24 até o versículo 27, você precisa ler a partir do capítulo 5, versículo 1. Porque Jesus está, através de uma parábola, ilustrando e concluindo o que ele fala ao longo de 3 capítulos. Então não é suficiente somente você ler isso aqui. Você precisa saber o que levou Jesus a essa conclusão. 2 homens que constroem algo sobre 2 alicerces diferentes. Tanto é que Jesus chama um de prudente e chama o outro de insensato. Um é sábio, um é inteligente. Ele sabe o que ele está fazendo, ele planeja, ele vai para o começo, ele não começa do meio para o fim. E o outro é insensato, é tolo, é imprudente, ele faz de qualquer jeito, ele simplesmente constrói. E algo vem, entende isso aqui? Algo vem para testar a construção. Perceba, os 2 estão construindo algo, e algo vem para testar a construção. Escute, você pode escolher construir qualquer coisa em 2023, mas não esqueça, problemas virão para testar a sua construção. A crise vai bater, o problema vai bater, a dificuldade, a doença, o problema financeiro e tantas outras coisas vão bater para testar a nossa construção. E no fim, só vai permanecer aquilo que foi construído sobre a rocha. Eu gosto das palavras de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele diz o seguinte: do ponto de vista humano, há inúmeras possibilidades de entender e interpretar o Sermão do Monte. Jesus, porém, só conhece uma: é simplesmente seguir e obedecer. Bom, você pode ler esse sermão todinho, capítulo 5, capítulo 7, e escolher qualquer interpretação, qualquer aplicação, mas da mente de Jesus só há uma única interpretação: aquilo que é ouvido da parte de Deus precisa ser obedecido. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus precisa ser obedecido. Você precisa entender que não é sobre a prática como o ideal, é praticar. Você viu que tem pessoas que elas têm o ideal de fazer alguma coisa, mas nunca fazem? Você conhece alguém assim? Não levante sua mão, pelo amor de Deus. Alguém que quer fazer, ele pensa em fazer, ele planeja fazer e nunca faz. Irmão, o que Jesus está falando aqui não é sobre o ideal de praticar, não é sobre a possibilidade de praticar, não é pensar que você vai ouvir algo e quem sabe um dia você vai fazer. Não, é praticar. Entende isso aqui? Além de fazer, só existe o não fazer. Querer fazer, Jesus chama de não fazer. Tem uma palavra de Deus para você hoje. A palavra é dele e a obediência é nossa. A palavra é de Jesus, a obediência é nossa. E não tem como eu e você ficarmos planejando fazer.
em obedecer, fazendo cálculos para ver qual é a possibilidade de colocarmos em prática aquilo que Jesus falou. Não, só há uma opção: obedecer. Você ouviu aqui um ensino tão precioso da parte de Moisés sobre como se libertar das dívidas, e talvez você é alguém que está endividado. Deixa eu falar uma coisa para você: o que você ouviu aqui, a informação que você aprendeu, não vai ter poder nenhum se você não sair daqui com a decisão de colocar em prática. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando, irmãos. Conhecimento só tem poder para quem age. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Ao contraste aqui, ouvir e fazer. De um lado está alguém que ouviu e não fez nada, e do outro lado está alguém que ouviu e fez aquilo que ouviu. Bom, não adianta você vir para cá domingo após domingo. Não adianta você sair de um culto aqui na Paz Church e bater no culto de uma outra igreja, se a sua cabeça está abarrotada de informação e você não está fazendo nada para ela. Não adianta você ouvir 1 milhão de pregação no YouTube. Você pode ouvir o melhor pregador do mundo e nenhuma mensagem vai afetar a sua vida se você não decidir colocar em prática. Não, tem pessoas que estão anos após anos dentro de uma igreja, ouvindo palavras que já mudaram a vida de tantas pessoas, mas nunca muda dela, por uma simples razão: nunca foi colocada em prática. Nunca foi colocado em prática. Conhecimento só tem poder para quem age. Conhecimento só tem poder para quem age. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, versículo 22. Coloca para mim lá. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sejam praticantes. Uma outra versão diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Há uma grande diferença entre saber e fazer. Olha para mim aqui, não distraia agora. Há uma grande diferença entre saber e fazer. Ei, olha para mim. O que conta não é o que você sabe, é o que você faz. No fim das contas, o que vai mudar a sua vida não é o que você sabe, é o que você faz. Olha o que o Tiago está falando. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas seja praticante. Não é sobre o que dizemos, não é sobre o que sabemos, mas é se nós fazemos o que dizemos e se fazemos o que sabemos. Talvez você está aqui, você sabe mais de Bíblia do que eu. Talvez você está aqui, você um dia já pregou a palavra. Talvez você está aqui, você já ouviu algo extraordinário sobre as Escrituras Sagradas, mas até hoje isso não teve poder nenhum sobre a sua vida. Porque o que conta não é o que você sabe, é o que você faz. Não é sobre saber, não é sobre dizer, é sobre fazer. É daí que vem o poder das Escrituras. É sobre isso que Tiago está falando. Irmão, aquilo que dizemos e sabemos precisa ser traduzido naquilo que nós fazemos. Tem alguém para dizer amém por isso? Glória a Deus. Aquilo que dizemos e sabemos precisa ser traduzido no que nós fazemos. Falei que tem uma palavra de Deus para o seu coração, e eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Entenda o seguinte: o céu não vai responder aos seus desejos. A única coisa que move o céu é a atitude. Os céus não respondem aos nossos desejos. A única coisa que move os céus é quando alguém aqui na terra age. Olha o que Jesus disse: bata e a porta abre, pede e você recebe. Se você entender isso aqui, os céus
está reagindo a alguém que está agindo. Deus está só esperando você agir para começar a fazer alguma coisa na sua vida. Quando você começar a dar uma resposta para Deus, você vai ver Deus fazer coisas extraordinárias na sua vida. Para de fazer pergunta para Deus e comece a dar uma resposta para Deus. Você pode ficar em 2023 fazendo um monte de pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que aconteceu comigo isso? Para de fazer pergunta e comece a dar uma resposta. Ei, Deus se move quando você se move. Ah, tem alguém comigo aqui? Deus se move quando você se move. Ah, os céus estão só esperando uma ação que vai acontecer aqui na Paz Church de Chapadinha hoje. Deus está só esperando alguém que vai ouvir essa palavra e vai colocar em prática essa palavra e vai sair daqui e os céus vão se abrir sobre você e o milagre vai acontecer. Não é o que nós sabemos, irmãos, não é o que nós dizemos, mas é aquilo que nós praticamos. Oséias capítulo 4, versículo 6. Sacode alguém que está do seu lado e diga assim: Deus vai falar com você. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de O povo não é somente destruído por falta de conhecimento. O povo é também destruído por falta de atitude. Tem muita gente que conhece, tem muita gente que sabe. Irmão, nós vivemos no mundo mais informatizado de todas as eras. Nós temos um smartphone, nós podemos ter acesso a toda a informação possível que exista hoje. Mas a questão aqui não é o conhecimento que nós temos, mas a nossa ação em relação a esse conhecimento. Quem aqui tem um problema de saúde e você sabe que você precisa perder peso? Deus está com a sua mão. Você sabe que você precisa perder peso, certo? Mas você sabe o que você tem que fazer? E por que não perde peso? Quem está com problema de peso sabe o que tem que fazer para perder peso. E aonde está o problema, pastor? A barreira entre quem você é hoje e quem você quer se tornar amanhã está a um passo de uma atitude, está a um passo de uma ação. Irmãos, vai para mim aqui. Obrigado, meu amor. Vai para mim aqui. A Bíblia, vou terminar. A Bíblia é um livro perigoso para você ler. Por quê, pastor? Porque não tem como ler a Bíblia sem ter a responsabilidade de colocar em prática aquilo que lê. E nós não podemos ouvir a palavra de Deus sem a disposição de colocar em prática essa palavra. É por isso que é perigoso isso aqui. Você que veio para cá hoje e ouviu o ensino sobre finanças, é perigoso isso aqui. Olha o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15. Vou encerrar aqui. João 14, 15. Próxima quarta-feira nós vamos entrar para a construção dos dois. Aqui só na introdução. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha para mim. Quem ama Jesus? Quem ama Jesus? Entenda o seguinte: a única prova que nós temos para saber se o nosso amor é verdadeiro ou não é a nossa obediência à palavra de Deus. Ah, pastor, eu amo Jesus. Pastor, eu amo os louvores.